E aí pessoal, boa noite, vamos começar mais uma live aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, hoje dia 6 de abril e vamos lá falar mais sobre fundos imobiliários que estão bastante em queda no mercado, né, por alguns motivos que a gente vai tratar aqui hoje e principalmente importante a gente dizer se ainda faz sentido investir, né? Eu estou recebendo muita pergunta no sentido de será que ainda faz sentido, ainda vale a pena investir em fundo imobiliário com tantas quedas, né? O fundo imobiliário que sempre foi um investimento aí conhecido como baixa oscilação, né, no preço das cotas, principalmente quando a gente compara ali com as ações, e agora a gente está vendo muita oscilação nos fundos imobiliários, né? Bastante queda. Então será que faz sentido investir em fundo imobiliário ou caiu por terra, não é mais um bom investimento, é melhor deixar todo o investimento aí na renda fixa? Meu objetivo aqui é te ajudar a aumentar a sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura, com segurança, tá? Então já compartilha essa live aqui com o seu amigo, compartilha com a pessoa aí também que já investe em fundo imobiliário e quer aprender mais, quer aprender a aumentar a sua renda passiva. Lembrando vocês que no dia 13 de abril, na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, nós não temos live aqui ao vivo no Instagram, porque vai rolar o evento Masterclass Viver de Renda Passiva, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar a aumentar a sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura, mesmo que você esteja começando aí do absoluto zero, investir no mercado de fundos imobiliários, para você receber um aluguel todos os meses, né? Essa é a dinâmica do fundo imobiliário. Então, quando você compra cotas ali de um fundo, você está recebendo um aluguel de imóveis, né? Então, o link para a inscrição está na bio. Se inscreva, compartilhe aí também com os amigos, tá? O fundo imobiliário sempre foi conhecido por ter baixas oscilações. Então, as oscilações no mercado de fundo imobiliário, a gente está falando de oscilação de cota, né? A variação do preço, ela sempre foi pequena, de certa forma. Eu gosto de falar sempre que, quando a gente compara com as ações, investir em ações é aquele mar mais agitado, onde você tem umas ondas mais fortes, né? Ali é aquela praia do surfista, que quem gosta de pegar aquela onda. E a prainha do fundo imobiliário é aquela praia que tem uma onda, mas ela tem uma onda já bem branda, né? Bem fraquinha. A criançada pode brincar ali no comecinho ali que tá bem tranquilo. Então, se a gente comparar, né, fundo imobiliário com as ações, fundo imobiliário de certa forma tem uma oscilação bem menor do que as ações. Mas ultimamente tem sofrido bastante fortes oscilações no mercado, né? Principalmente acho que no ano que a gente está, um ano bastante complicado, que a gente vem, né, vindo aí desde a pandemia, ano complicado. Estamos em 2023 num ano desafiador, né, com um novo governo, com questões políticas que acabam afetando muito o mercado. E é o momento agora de a gente ter calma, é o momento de ter calma, de ter paciência, de estudo, para que você se mantenha investidor aí no longo prazo, né, de fundos imobiliários. O mercado teve uma queda nesses primeiros meses de mais de 7,08 bilhões de reais, e isso representa 6,4% de queda na média. Isso na média quando a gente fala aí do índice IFIX, né? O IFIX é composto por 111 fundos imobiliários, e o IFIX nada que, o que é o IFIX, Adriano? O IFIX é o principal índice do setor de fundos imobiliários. O IFIX é o principal índice do setor de fundos imobiliários. Ele pega ali a média do mercado, né? Tem 111 fundos imobiliários ali dentro e está vendo a média de como que performou esses 111 fundos imobiliários, tá? O fundo imobiliário foi criado em 1993 e claro que no início era pouco relevante, né? Nos últimos anos que ele acabou se tornando mais relevante. As pessoas, foi basicamente criado aí nos moldes do brasileiro, né? Da mentalidade do brasileiro. Tem muitos brasileiros que acabaram fazendo sua aposentadoria com imóveis. Talvez você conheça alguém aí que ao longo da vida investiu em imóveis e hoje vive do aluguel desses imóveis, ou até mesmo é um complemento da própria aposentadoria. E o fundo imobiliário é exatamente o investimento que a gente vai investir em imóveis para receber um aluguel todo mês. Tem essa mesma dinâmica, então é um fundo, né, com uma carteira ali de imóveis que te gera uma renda mensal. Então acho que esse é o grande atrativo para o investidor e nesses moldes da mentalidade do brasileiro que foi criado em 1993 o fundo imobiliário. Claro que de 93 era muito desconhecido, né? Ultimamente, nos últimos anos que acabou se tornando mais conhecidos os fundos imobiliários.
e principalmente nesses últimos anos agora, os 4 ou 5 anos, que realmente aumentou o número de novos investidores de fundos imobiliários e o mercado não para de crescer. Né? O ano passado foram mais de 200 bilhões de movimentações de dinheiro, já tem mais de 2 milhões de brasileiros investindo, né? Embora ainda um número pequeno quando a gente olha para a população toda, já é um número relevante, né? 2 milhões de pessoas no Brasil todo investindo e recebendo o seu aluguel todos os meses. Tá? Então essa foi a ideia de criar um fundo imobiliário, uma maneira de mais acessível do brasileiro investir no imóvel através da Bolsa de Valores para receber um aluguel todo mês. E trazendo essa questão do porquê caindo muito, né? Principalmente os fiagros foram os mais prejudicados. A gente tem o fundo imobiliário de tijolo, fiagro, o fundo de papel, temos também o fundo infra, né? De infraestrutura. E esses fundos, em sua maioria, né, por que eles caíram? Porque eles investem numa dívida ligada ao setor imobiliário, que são os CRIs. Né? CRI, para quem não sabe, é uma dívida de renda fixa que uma empresa que está ligada ao setor imobiliário emite no mercado para poder captar dinheiro hoje e poder investir no seu negócio, investir nos seus empreendimentos. E ela fica com uma dívida que ela vai ter que pagar no futuro. E o CRI é o certificado de recebíveis imobiliários. O que acontece é que essa dívida, tem muita gente que fez uma dívida lá atrás com uma taxa muito baixa, né, atrelado à inflação, atrelado à taxa de juros. A inflação, a taxa de juros subiu muito, disparou e agora está tendo que pagar uma dívida muito mais alta. É a mesma coisa que você tivesse financiado o imóvel lá na Caixa e a taxa de juros ligada à taxa Selic. Lá atrás, quando você financiou em 2019, 2020, você fez seu financiamento, você tinha um juros muito baixo, porque a taxa Selic estava baixa. Agora que a taxa Selic está mais alta, o seu juros está muito mais alto. E aí você está sofrendo para pagar. Às vezes você começa a pagar um valor tão alto que você não vai conseguir dar conta de pagar e você vai acabar fazendo o quê? Ficando inadimplente. Ou vai até chegar um momento que você vai perder o seu imóvel. É a mesma coisa dessa empresa, que pegou lá atrás uma grana emprestada para investir nos seus projetos hoje e a dívida está aumentando. Com taxa de juros mais alta, a inflação mais alta, a dívida está ficando muito cara. Ou até mesmo se eu estou precisando captar agora um dinheiro, está muito caro para a empresa hoje captar uma grana. Isso acaba fazendo com que esses títulos acabam sendo muito prejudicados e o preço das cotas nesse momento cai, tá? Principalmente Fiagro, que são os fundos de investimento imobiliário do agronegócio, em sua maioria eles também investem em papel, só que são dívidas atreladas ao setor do agronegócio. Então a gente não está falando aí de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, a gente vai falar de CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que basicamente é a mesma coisa, só que um é o setor imobiliário e outro é o setor do agro. Tá? Os fundos infra são aqueles que investem na parte de infraestrutura do Brasil, saneamento básico, por exemplo. E esses têm uma grande vantagem que eles são isentos até na hora da venda das cotas. Então quando você vende a cota também não precisa pagar nada de imposto de renda. Tá? Enfim, o brasileiro investe em imóvel, aprendeu a investir em imóvel porque é um negócio que se provou ao longo do tempo seguro e rentável. E investiu também para conseguir construir a sua aposentadoria ao longo do tempo, né? Alguma coisa que é complementar a aposentadoria. Então tem muita gente hoje que vive de vários imóveis, lá pagando o seu aluguel todos os meses, como um complemento da renda. O mercado de fundos imobiliários, quando a gente olha ali para o IFIX, que é o principal índice, ele tem hoje mais ou menos, ele estava com cerca de mais ou menos 108 bilhões de reais de valor de mercado. 108 bilhões de reais. E ele acabou caindo aí para 103, né? Então foi uma queda de pouco mais aí de 5 bilhões de reais, o que é muita grana. Os fundos de papel são os que mais sofreram por causa da questão de dívida. O fundo de tijolo ele sofreu muito menos, porque no final das contas tem ali um imóvel, tem um ativo, né? Dificilmente aquilo vai cair muito pela metade do preço. Uma casa, um hospital, uma escola, um shopping, uma laje corporativa, um galpão logístico, isso dificilmente vai cair lá embaixo. É a mesma coisa você pensar aí na sua casa, a casa do seu vizinho, a casa do seu bairro, na cidade, uma casa ou um apartamento, cair pela metade do preço. Isso possivelmente não vai acontecer, né? E se acontecer, se você for comprar aquilo, você vai falar, cara, alguma coisa de errado tem aí, essa casa deve estar caindo os pedaços, cara, sei lá, as colunas não estão boas, tem documentação, né, que não está legal, tá ferrada, porque a gente não vai encontrar essa baita promoção no tijolo, né, no imóvel físico. Se encontrar é porque provavelmente tem alguma coisa errada. Já na dívida, como tem essa questão do risco do crédito, de alguém, da empresa amanhã ou depois, correr o risco de não poder me pagar ou não ter condições de me pagar, a gente acaba embarcando um risco muito maior. E dessa forma você pode encontrar sim fundos caindo muito, 50%.
e tendo também esse desconto, né? Tá caindo, tem prejuízo, mas tá na promoção, tem um desconto porque existe um risco atrelado. Agora, o de tijolo, ele não vai cair tanto, porque naturalmente não é para ele cair tanto assim, se cair é porque aí realmente tem alguma coisa errada, então ele não vai estar tão barato assim, mas ele vai estar com risco menor. Então veja que sempre tem uma relação de risco-retorno, né? Do preço que você está pagando para o risco que você vai correr. Aquilo que é mais arriscado, ele tende a te pagar um maior prêmio, você espera também que tenha um maior prêmio ali. Aquilo que é mais seguro, ele tende a te pagar um prêmio menor. E por mais que você queira ganhar um prêmio maior, não adianta você querer um prêmio maior, né? Ele vai te pagar um prêmio menor porque existe mais segurança. Então é um equilíbrio, né? Segurança e retorno vai estar andando basicamente lado a lado, tá? Fundo de papel que caiu muito, que está sendo muito falado no mercado, né? Que estão muito descontado e existe sim um risco por trás. HCTR11, acho que esse é um dos principais, tá? Todo mundo falando. O DEVA 11 também caiu muito. O TORD 11 e VSLH11, acho que são os principais aí de fundo de papel que sofreram muito com inadimplência. Como, por exemplo, ali muitas empresas... Só uma notícia recentemente que teve mais de 200 empresas só nesses primeiros meses de 2023, mais de 200 empresas pedindo a sua recuperação judicial. Marisa, Tokstok, Oi, acho que tudo começou com a loja americana. A loja americana começou ali com a questão de inadimplência, mas começou a vir várias empresas agora atrás. A Petrópolis, que é a empresa que fabrica Itaipava, né, do Rio de Janeiro, Oi, Marisa, Tokstok, enfim, mais de 200 empresas já pediram recuperação judicial. Por quê? Por causa desse risco do crédito. Então tem um risco muito grande de crédito embarcado e as empresas acabam tendo dificuldade de conseguir arcar com isso, de fazer suas despesas acontecerem ou até mesmo de captar dinheiro hoje, porque a gente tem uma taxa de juros na economia muito alta, né? A taxa de juros elevada está fazendo com que o preço dos ativos sofram muito, né? Mas eu vejo como um momento muito mais de oportunidade que a gente tem, né? Claro que, dados os riscos, aí a gente tem que saber selecionar cada fundo imobiliário, mas está muito mais um momento de oportunidade do que achar que já era, fundo imobiliário caiu por terra, como muita gente está falando, né? Fundo imobiliário, na última década, foi o investimento que mais protegeu o investidor da inflação. Ganhou de bolsa de valor, ganhou das ações, ganhou de renda fixa, te paga um aluguel todos os meses, isento de imposto de renda. Então é um ótimo veículo para que você consiga fazer uma segunda renda, ter uma grana pingando na sua conta todo mês. Caiu, você reinveste o dividendo e compra aquilo mais barato. Um fundo que você comprou por R$100, ele te paga R$1 de dividendo, você está ganhando 1% de dividend yield. É 1%, R$1 é 1% dos R$100. Se esse fundo caiu para 70 e continua te pagando R$1, agora ele está te pagando 1,4%. R$1 de 70 é 1,4%. Você tem a chance agora de comprar algo por R$70, a mesma coisa que você pagou 100, promoção, para ganhar os mesmos R$1 por mês. Vai ser 1,4% de rendimento. E assim você vai aumentar a sua renda passiva. O seu percentual vai ser muito maior. Todo dia o dividend yield do fundo está mudando, né? Mas não é o que está lá, não reflete o que está acontecendo na sua carteira de fato. E a sua carteira pode ter uma performance muito melhor do que está apresentando naquele momento. Como pode ser pior também, caso você não faça boas escolhas, né? Bons ativos. E claro que nos imóveis, nos fundos de tijolo, existe muito mais segurança, né? Ali existem os imóveis próprios vão segurar o valor daquela cota, né? Então por isso que a gente vê que os fundos de tijolo não sofreram tantas quedas, embora eles acabam pagando um dividendo menor, né? Então, de novo, segurança e retorno, né? Eles são mais seguros, eles caíram menos, mas de fato no mês a mês ele te paga um aluguel um pouco menor. O fundo de papel são mais arriscados, eles caíram muito mais, muitas coisas na promoção, ao meu ver, né? E eles não caíram talvez por uma má gestão ou alguma coisa, a inadimplência do mercado devido a todo o cenário econômico que a gente tem, mas não é o fim dos fundos imobiliários. A gente está falando por mais que perdeu 5 bilhões de reais de valor de mercado, os principais fundos que estão lá no IFIX, a gente ainda está falando de um mercado que tem hoje 110 bilhões, 103, né? Caiu de 110 para 103, caiu 7 bilhões, estamos falando de 103 bilhões de reais. E tem vários outros fundos. Estou falando aqui dos 111 fundos do IFIX, mas tem mais de 450 fundos imobiliários no mercado. São mais de 200 bilhões de reais de movimentação. Então o mercado não acabou,
Tem muita coisa aí, os imóveis estão aí sendo alugados para boas empresas, empresas que realmente têm muita capitalização, muito nome no mercado e que não vai amanhã ou depois quebrar aí. A Amazon, Mercado Livre, qual que é a chance que você acha que uma dessas empresas vão quebrar amanhã ou depois? Claro que é muito improvável, não é impossível, mas é bastante improvável e é um risco que a gente corre quando a gente quer visar, buscar ganhar um pouco mais. Né? Por isso que é importante você diversificar a sua carteira, não ficar só em papel, que vai te pagar mais, mas vai estar muito arriscado, e não ficar talvez só em tijolo, que vai ter muito mais segurança, mas você vai ganhar menos. Como é que você equilibra isso? Cara, eu quero segurança e quero ganhar mais. Né? Não dá para ter os dois. Então, como é que você faz um mix disso? Não precisa estar nem tudo em um, nem 100% em outro. Você pode diversificar, você pode ir alocando, né, os seus recursos aí para você ter uma carteira diversificada e acabar tendo mais segurança e mais rendimento no longo prazo. Tá? Vou falar aqui, fiz uma listinha aqui para falar dos 10 fundos que mais caíram no começo desse ano, em 2023. Tá? Eu falei de alguns deles, né? Por exemplo, o TORD11, que caiu 43%, 42,99% de queda, o TORD11. O HCTR11 é o segundo da lista aqui, que caiu 41,15% de queda só em 2023. O DEVA11 caiu 35,93%. Deixa no comentário aqui se vocês têm algum desses fundos também. E o que você está fazendo? Você está comprando mais? Você já vendeu ou está pensando em vender? Né? Ou você vai fazer nada? Não vou comprar nem vender, vou manter. Estou pensando em aportar em outras coisas. Então eu falei do TORD11, HCTR11, DEVA11, que caiu 35,93%. VSLH11 caiu 35,86%. Esses são os 4 primeiros que eu falei ali, né, que são os mais críticos de grande queda no mercado. O VIUR11, que caiu 23,23% só no começo desse ano. O CARE11, que é um bem famoso aí de cemitérios, né? Tem até fundo que faz gestão de cemitérios no Brasil. Eu acho que é até um setor perene, né? No final das contas, infelizmente ou felizmente, todo mundo vai acabar morrendo, né? A certeza que você tem quando você nasceu é que um dia você não vai estar mais aqui e os cemitérios vão estar aí, a gente vai continuar enterrando as pessoas, enfim. Então, apesar de ser um mercado aqui que não promissor, mas que dificilmente vai cair por terra, né? Ele vai estar ali colocando, de fato, pessoas na terra. Então, o CARE11 caiu 20,21%. Né? Recebi mensagem perguntando, será que tem menos pessoas morrendo? E não, gente, é só uma dinâmica do que está acontecendo na economia, no setor, no mercado, com taxa de juros, que acaba fazendo com que isso que sofra. Né? O fundo está com prejuízo, tem menos pessoas morrendo, está enterrando menos pessoas. Isso é até uma notícia boa, né? Enfim. Mas não é isso que está acontecendo, é simplesmente a dinâmica do mercado, mas mais um fundo que caiu 20,21%. O XPPR11, que caiu, que é da Xdel, que é o XP Properties, caiu 19,87%. BLMG11 caiu 19,3%. O BCRI11 caiu 19,06%. E o SARE11, que é do Santander Renda de Aluguéis, caiu 17,81%. Então essa lista aqui do top 10 piores fundos imobiliários no começo desse ano que mais teve quedas nas suas cotas. Tá? E claro, de novo, nem todo fundo vai acabar, os fundos imobiliários vão estar aí. Olhe, talvez que é um momento de oportunidade para você comprar cotas mais baratas e aumentar o seu rendimento mensal. Top 10 agora, a listinha que eu fiz aqui dos top 10 que mais se valorizaram no começo desse ano. O queridinho do mercado, né, MXRF11. Então deixa no comentário aqui quem tem aí MXRF11 na carteira. Um fundo de papel, um dos melhores fundos de papel, mais líquido, né, o que mais tem investidores. São mais de 800 mil investidores só nesse fundo. Quase metade da população que investe em fundo imobiliário tem MXRF11. E ele subiu no começo desse ano 2,87%. Está falando 2,87% só de valorização da cota. Fora o dividendo que ele pagou, que está na casa aí de 1,15%, 1,17% por mês. O que é muito mais do que a renda fixa, né? O que é muito mais do que a taxa Selic. Quem tem esse fundo aqui, por exemplo, ganhou até março 3 meses de 1,15%, 1,2%, que daria mais ou menos uns 3,5%, mais 2,87% de valorização da cota. A gente está falando de quase 6,5% em 3 meses. Né? Isso seria quase meio ano de taxa Selic aí, sem contar que a taxa Selic vai te descontar o imposto de renda.
ou seja, o rendimento vai ser menor ainda, né? Esse fundo aqui, então, em 3 meses rendeu o equivalente a 6, rendeu mais do que o dobro da taxa de juros do Tesouro Selic, por exemplo, tá? Para quem fala que fundo imobiliário não vale a pena. Segundo fundo aqui, o CVBI 11. CVBI rendeu 3,41% no começo desse ano. RBRR 11, rendimentos de high grade, né? Tem um certo risco aqui, né? Porque ele high grade é um fundo de... Aliás, high grade é o mais seguro, high yield, falando de papel, high yield, alto rendimento, são aqueles que têm alto rendimento, então tem mais risco no recebimento do dividendo, e o high grade de alta nota, né? Então ele é mais qualificado, mais bem, de maior qualidade, digamos assim, e aquilo tem menos risco, tá? Dentro dos fundos de papel. Então é o RBRR11, RBRR11 que subiu 2,35% só no começo desse ano. O HNHY11, um grande fundo aí da Kinea, a Kinea, que é uma das maiores gestoras de fundo imobiliário, não só de fundo, mas de ações também, do Brasil, realmente uma baita de uma gestora, né? Tem grandes, bons fundos de investimento no mercado, e o KNHY11 subiu 0,81%. HGCR11, que subiu 0,92% no começo desse ano. XPCI11, que é o XP Crédito, um fundo de crédito de recebíveis da XP, que a XP faz a gestão, subiu 1,73%. A LZR11, um fundo aí de galpões logísticos, né, na parte de híbrido, subiu 0,99%. CACR11, que é o Cartesia Recebíveis Imobiliários, também de recebíveis, subiu 1,73%. E o NSLU11, que é um de hospitais, né, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Esse é um fundo de hospital também bem diferente, né, não tem tantos fundos de hospitais assim na bolsa, subiu 0,31%. Então, para mostrar que tem fundo com queda, mas também tem fundo subindo, tem fundo mantendo seu valor, aumentando o dividendo, basta a gente saber o que escolher, né? Então, representa algumas quedas no mercado, alguns fundos, isso não quer dizer que é o fim dos fundos imobiliários, pelo contrário, tem muita oportunidade para você aumentar sua renda passiva, investir nos melhores fundos imobiliários e com segurança, tá? Como eu comentei, mais de 200 empresas solicitando recuperação judicial, tá? Grupo Petrópolis, Americanas, Oi, Marisa também notificando fundos imobiliários, né? As lojas ali da Marisa não é da loja, você acha que a Marisa compra a loja? Ela não é dele, ele aluga de um fundo imobiliário. Tokstok, a loja lá da Tokstok, a loja, o espaço físico em si, não é deles, eles alugam. Não vale a pena o cara comprar, colocar todo o capital ali. O capital que ele tem, ele vai colocar no próprio negócio. E ele aluga o imóvel. E esse imóvel são de fundos de investimento imobiliário. O Tokstok paga lá todo mês o aluguel e esse aluguel é repassado para você que tem a cota do fundo, assim como é também com outras empresas. Tá? O que acontece é que está tendo atrasos do pagamento desses CRIs, né, desses certificados de recebíveis imobiliários. Com isso, atrasa o aluguel para o fundo tem uma performance menor, com isso acaba muitas vezes até reduzindo aí o seu dividendo mensal. Tá? E também assim, as pessoas, grandes investidores, olham para isso, olham para o que está acontecendo no mercado, olham para a taxa de juros muito alta, sendo favorável você colocar o dinheiro na renda fixa para render, que está rendendo legal lá, e vê o tanto de risco que tem no mercado e fala, cara, às vezes não vale a pena eu estar investindo agora, né? Ou vou investir muito pouco, ou não vou investir mais nesse fundo, vou investir mais lá no tijolo. E com isso acaba fazendo com que a cota dos fundos caia. Tanto pela inadimplência de alguns CRIs, como também pela redução de pessoas querendo investir nesses de maior risco. Por quê? Porque eu tenho risco lá, vou tirar meu dinheiro, vou colocar em outro lugar, ou vou comprar outras cotas. Né? Mas tá claro que se cai muito também, fica muito, muito barato, talvez pessoas voltam a colocar dinheiro ali, porque agora ficou muito barato e o fundo não vai quebrar. Então é sempre essa dinâmica. Mas até o fato de muita gente acabar saindo porque tem risco e indo para outra coisa, faz com que é mais um fator que impulsiona que o preço das cotas também caia. Tá? Então é isso que está acontecendo no mercado. Tá? Isso torna fundo imobiliário um ativo ruim, né, que não faz mais sentido investir em fundo imobiliário? Definitivamente não, né? Longe disso. Tá? Se a gente comparar, a gente está comprando, hoje tem oportunidade para comprar muito mais barato. Comparando ali o preço sobre o valor patrimonial dos fundos, né? P sobre VP,
tem muitos fundos sendo negociado abaixo de 1. 1 quer dizer que você está pagando o preço correto. Né? Quando está abaixo de 1, você está pagando mais barato, está descontado. Vamos imaginar um fundo lá que tem uma cota de R$100. Quando você está pagando 1, você está comprando R$100 aquilo que vale R$100. Você está pagando R$100 por algo que vale R$100. Se aquilo tiver em 1.2, como estava aí em 2021, 2022, né, até começo do ano, tinha fundo sendo negociado caro e pessoas comprando só porque estava pagando dividend yield alto, mas está pagando caro naquilo, a pessoa está pagando, às vezes, pagando R$120 na cota que deveria custar 100. Você está pagando 1.2 de preço sobre o valor patrimonial. Você está pagando 120 em algo que deveria custar 100, mas aquilo está te pagando um aluguel um pouco maior. E agora você tem a oportunidade de pagar 0,8, ou seja, você paga R$80 naquilo que vale 100. Né? Então, o negócio vale 100, aqueles imóveis hoje valem R$100, você está pagando R$80 em algo que vale 100 e está te pagando um rendimento todo mês. Então eu vejo como oportunidade para a gente comprar cotas aí de fundos mais baratos. Tá? Claro que você deve sempre, como eu comentei, diversificar a sua carteira. Tá? Diversifique a sua carteira. E claro que você não vai colocar também tudo o seu dinheiro em fundo imobiliário. Não vai estar 100% em fundo imobiliário e você vai separar papel, tijolo, fiagro, acabou. Não, não é por aí. Talvez você vai definir que 25% deva estar em fundo imobiliário. Então 25% da sua grana está em fundo imobiliário. Uma parte vai estar em ativos no exterior, dolarizado, uma parte vai estar em ações, outra parte vai estar na renda fixa, outra parte vai ser ali a sua reserva de emergência. E assim você tem uma diversificação geral da sua carteira. Isso vai te trazer muito mais segurança. Você vai ver agora a queda do fundo imobiliário e vai estar tranquilo porque todo o restante vai estar... Sabe quando você está no barco, no alto mar, o negócio está chacoalhando, mas tudo bem, você está puxando a sua vela, você tem recursos ali dentro. A viagem vai ser longa, mas você está tranquilo porque você sabe o que você está fazendo. Por mais que venha uma chuva, né, venha a ventania, você vai levar seu barco longe. Porque você está estruturado ali dentro com tudo que você tem para atravessar esse oceano. E é isso que vai te trazer mais rendimento no longo prazo. Não adianta agora, nesse momento, você vender tudo, mesmo que seja com lucro pequeno, com prejuízo, e depois daqui a um ano você querer voltar. Quando agora está em alto o mercado, aí você perdeu toda a valorização de alta do mercado, você vai começar do zero, você não deixa os juros compostos trabalhar para você. Então é um grande erro a gente sair agora vendendo tudo com lucro, prejuízo, porque está tudo difícil, eu não sei o que eu vou fazer. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência agora, você tem que buscar informação, estudar para entender como funciona a dinâmica do mercado e montar uma carteira diversificada. Se você definiu que é 20% de fundo imobiliário e agora as cotas estão caindo, você está com 20%, 18%, você vai alocar mais. Você vai reinvestir o seu dividendo e o aporte do mês em fundo imobiliário. E você vai fazer o quê? Você vai reequilibrar novamente a sua carteira para que você tenha 25%. Assim como quando tiver uma baita valorização do fundo imobiliário, você não vai ficar com aquilo ali, agora está subindo, então está muito bom, vou colocar mais e mais. Não, você vai talvez vender nesse momento. É o contrário, né? Quando está subindo, eu não vou ficar comprando mais, eu vou vender. E quando está caindo, eu não vou vender no desespero, eu vou comprar. Quando está caindo, eu vou comprar na promoção, não vou vender no desespero, no prejuízo. E quando está subindo, agora eu vou querer comprar mais porque vai subir mais. Às vezes não vai subir mais. É hora de você vender e realizar seu lucro. E aí você vai diluir, vai diversificar, você vai reequilibrar de novo a sua carteira. Você está com 30%, 35% de fundo imobiliário, talvez é hora de você vender, realizar uma parte de lucro e você diluir na sua carteira para que você tenha a sua carteira equilibrada, né? A sua carteira geral diversificada, equilibrada de acordo com os percentuais que você definiu. Tá? E não se desespere, que é um ótimo momento para você investir em fundo imobiliário. O fundo imobiliário não acabou, está pagando um bom dividendo, tem fundo se valorizando, e é um ótimo veículo para você aumentar a sua renda passiva. E de novo fica o meu convite aqui para você participar da Masterclass Viver de Renda Passiva, o evento que vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 13, às 8 horas da noite, o horário da nossa live aqui. Então, na quinta-feira que vem não estarei aqui na live ao vivo, vou estar lá na Masterclass Viver de Renda Passiva. E se você quiser estar comigo lá nesse evento 100% online, 100% gratuito, para você aprender a aumentar a sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários, fica o meu convite aqui para você, o evento 100% online e gratuito. O link para a inscrição está na bio, então pode clicar lá na bio, você vai se inscrever com 2 cliques ali, rapidamente sua inscrição está feita, e você também pode participar do grupo do WhatsApp para ficar por dentro de todas as informações. Tá? Compartilhe também esse link, aí, essa live com outras pessoas, para a gente trazer mais pessoas aí, ajudar o próximo a investir em fundo imobiliário e aumentar a sua renda passiva. Tá?
Uma pergunta que eu tenho recebido bastante. Assim, Adriano, fundo imobiliário é igual uma ação no sentido que se desvaloriza a cota do fundo. Você continua com o fundo, o que acontece? O dividendo cai também? E nesse sentido, ele é igual uma ação. Se você comprou a cota, se você comprou lá ações do Itaú, não importa se o Itaú está tendo lucro, está tendo prejuízo, está caindo, está subindo. Você continua tendo aquelas cotas do Itaú. Você tem uma participação no negócio, na empresa Itaú. E você pode ir comprando mais, aumentando o seu negócio, independente se o preço está subindo ou está caindo. Se ele vai te pagar um dividendo, ele vai te pagar independente se o preço está subindo ou está caindo. É parte do lucro que o fundo tem, que ele vai distribuir, que vai ser o seu dividendo. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Você compra a cota de um fundo. E aí você não é acionista, né? Nas ações lá você seria acionista do Itaú. E nos fundos você compra a cota, então você é um cotista do fundo. Você tem cotas, participação de um determinado fundo imobiliário. E se aquele fundo cai ou sobe o preço, não importa, você continua sendo dono das cotas daquele fundo. Se cair, você pode até aproveitar para comprar mais e aumentar a sua participação. E o dividendo que aquele fundo paga é de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Então, se você tem uma cota, você vai receber um pedaço daquele dividendo referente a uma cota. Se você tem 10 cotas, você vai receber 10 pedaços daquele dividendo que é referente a 10 cotas do aluguel. Então, claro que quanto mais cotas você tiver, mais vai ter. Então, se o preço da cota do fundo imobiliário caiu, você continua tendo, claro, a cota do seu fundo, as cotas do fundo. E o dividendo cai? Não necessariamente. Pode até cair, mas não necessariamente. Não existe uma ligação direta, né? Inclusive pode ser que, por causa que o dividendo caiu, que o preço da cota caiu, né? Porque um desempenho talvez menor do fundo, um aumento de vacância, está pagando menos aluguel e por isso que a cota caiu. E não o contrário, a cota caiu e por isso o dividendo vai cair. Mas não necessariamente. Tem muitos fundos que a cota está caindo e continua pagando dividendo todo mês. Esse acho que é o mais oportunidade, porque você está comprando o mesmo negócio mais barato, está pagando o mesmo rendimento. Então não existe um resultado pior do que estava apresentando antes, que ele está te pagando menos aluguel. Não, ele continua pagando o mesmo aluguel. A única coisa é que ele está mais barato por algum fator, talvez por algum risco do mercado, mas risco devido à dinâmica da economia. Se ele continua pagando o mesmo aluguel, ele está tendo o mesmo resultado, está trabalhando do mesmo jeito, os aluguéis continuam, contrato de longo prazo, as empresas estão pagando. Então realmente é uma oportunidade para você comprar mais barato para receber a mesma coisa. E não que o fundo talvez está começando a cair muito o resultado dele, ele começa a te pagar menos e cada vez menos aluguel. Isso já é pode ser um pouco mais preocupante. Tá? Então ele pode diminuir o dividendo? Sim, pode cair a cota? Pode, mas não tem uma relação direta. Nesse sentido vai ser mais ou menos como o preço de uma ação. E as pessoas acham que investir é arriscado. Né? Investimento é arriscado, porque você tem variação no mercado, o que está acontecendo com o fundo imobiliário, inadimplência, o preço de uma ação pode cair. Investir tem seus riscos, mas mais arriscado é você deixar o seu dinheiro parado no banco. Mais arriscado é você deixar o dinheiro parado na poupança. Porque olha só, seu dinheiro está parado no banco. E se eu sou sócio do banco, eu sou sócio do banco. Sou sócio do banco. Se eu me ferrar porque eu sou sócio do banco, imagine você que está com o dinheiro parado no banco. Eu sou sócio do banco, eu tenho ações do banco. O dono do banco tem ações do banco. Eu tenho as mesmas ações que o dono do banco tem, que o CEO lá do banco tem. Então qual que é o risco? Qual que é o grande risco que eu estou correndo? As oscilações, o que está acontecendo no mercado, na economia, taxa de juros, inflação, tal. Mas isso passa. O presidente passa, o governo passa e a empresa continua lá, firme, crescendo, gerando valor para a sociedade, aumentando o cliente, aumentando o lucro, reduzindo custos e eu vou ser beneficiado disso. E você talvez com o dinheiro lá no banco só parado tem o quê? Tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que cobre uma parcela, que vai te atrasar para pagar e vai devolver só seu dinheiro de volta. Não vai te dar rendimentos. Só isso. Se as empresas do mercado começam a quebrar, começam a ter inadimplência, começam a ter muita coisa, isso afeta o banco, porque tudo quanto é dinheiro passa na mão do banco. E se tem 200 empresas pedindo recuperação judicial, os bancos estão sendo afetados. Logo, o seu dinheiro que está na conta lá também está em risco. Você vai deixar ele só parado lá, sendo corroído pela inflação.
O tempo passa e cada vez mais você perde poder de compra. Então não é o melhor caminho, né? Mais arriscado ainda é você não investir, tá? E outro ponto é que no longo prazo a renda variável ela vai superar a renda fixa, tá? Investir em ETFs, investir em ações, investir em fundo imobiliário vai ser melhor do que você só ficar na renda fixa, só lá no CDB do banco, na poupancinha ou no Tesouro Selic. Porque é assim que... Porque senão a economia não funcionaria, o país não existia mais. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, não tem como isso acontecer. Pelo seguinte, as empresas captam dinheiro. As empresas captam dinheiro num valor hoje para investir nos seus projetos e fazer mais dinheiro para depois pagar aquilo. Todo o dinheiro que a empresa está captando hoje, ela está captando de acordo com a taxa de juros. Mesmo a taxa de juros alta, ela está captando para pagar muito alto, com inflação alta, taxa de juros alta, mas ela vai colocar dinheiro num projeto, em alguma coisa que ela faz, em energia, em commodity agrícola, no setor da saúde, no setor de petróleo, fabricando motor, minério de ferro, seja o que for, seja qual segmento for. Ela vai colocar o dinheiro ali, empregar, para fazer com que aquilo gere mais dinheiro. Talvez ela vai aumentar a margem de lucro, ela vai reduzir custo. Pelo efeito inflacionário, ela vai acabar cobrando mais de nós consumidores, é por isso que as coisas vão ficando cada vez mais caras. Ela vai fazer mais dinheiro com a taxa de juros para poder pagar essa conta, e é daí que o dinheiro depois, o retorno do dinheiro do tesouro vem para poder te pagar. Se isso não acontecer, se as empresas não conseguirem fazer isso, a economia para. A gente quebra o Brasil. O Brasil não existe. Daqui 2 décadas o Brasil não existe mais. Não existe mais, só mato aqui. Então, não tem como isso acontecer. A renda fixa não performa melhor do que a renda variável no longo prazo. O que a renda fixa tem de atrativo é que ela vai te dar mais segurança. E aí você tem que entender se a renda variável é para você. E você não precisa colocar todo o seu dinheiro na renda variável. Você vai, de novo, diversificar a sua carteira. Você vai ter renda fixa, porque você precisa de segurança. Você vai ter sua reserva de emergência, mas você também vai ter a sua renda variável. E a renda variável, para acostumar com oscilação, para acostumar com sobe e desce do mercado, fundo imobiliário é a sua porta de entrada, porque a oscilação, como eu comentei, é menor do que nas ações. As ações é aquela praia do surfista, cara, a onda vem forte. O fundo imobiliário é aquela prainha sossegada que a família vai com a criançada para poder entrar na água. Então a oscilação tem uma ondinha? Tem, mas essa ondinha é muito, muito mais fraca. Vai ser muito mais fácil entrar nesse mar que você não entrou ainda do que você entrar no mar do surfista, que é o mar das ações. Tá? E esse é o caminho para você ir aumentando a sua renda passiva. Então, pessoal, tenham calma agora. É o momento de ter calma, é o momento de ter paciência. É o momento de estudar e reinvestir seus dividendos, aportar todo mês, comprando aquilo que ficou mais barato, sempre olhando para a sua carteira macro, para a diversificação da sua carteira, tá? E não cair aí em, sei lá, não achar que também fundo imobiliário agora é cilada, porque de fato não é. O Banco Central já começa a mostrar sinais de redução da taxa de juros, isso é atrativo para a renda variável. Então aproveite para você estar dentro agora para você surfar essa onda de valorização, tá? Está tendo muita pressão de governo, da presidência para baixar a taxa de juros, porque começa a se consolidar um pouco mais a inflação e porque a gente precisa para mexer com a economia também, tá? Então, é isso. O fundo imobiliário foi o investimento que mais protegeu o investidor da inflação na última década. Na última década, performou melhor do que a renda fixa e melhor do que as ações. Tá? Então, esquece o efeito manada, não vai saindo atrás de fazer o que todo mundo está fazendo porque está vendendo, comprando, vendendo, que é o que está acontecendo também. Isso é um outro fator de que muita gente correndo para vender faz com que a cota tenda a cair, né? Porque todo mundo está querendo vender, né? Poucas pessoas estão querendo comprar. Pensa só, um negócio que todo mundo quer vender e tem poucas pessoas querendo comprar devido ao risco. O que vai acontecer com aquilo? O preço vai cair. Como qualquer mercadoria. Pensa na mercadoria que vem agora, a primeira mercadoria que vem na sua cabeça. Pensa agora que nessa mercadoria que vem na sua cabeça está em abundância, tem todo lugar, todo mundo está querendo vender.
Só que não tem muita gente querendo comprar. O que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. Essa é uma lei básica da economia, de oferta e demanda. Você tem uma demanda muito baixa, você tem uma oferta muito alta, todo mundo ofertando, mas tem uma demanda, uma procura, a demanda é a procura pequena, aquela mercadoria tende a perder valor. Agora, o fundo imobiliário bombando, taxa de juros caiu, começa a subir valorização. Todo mundo vai querer fazer o quê? Comprar. E quem vai querer vender? Ninguém, ou poucas pessoas vão querer vender. Por quê? Porque agora está bombando o mercado, a taxa de juros caiu, vai valorizar, estou recebendo mais dividendo. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. De novo, pensa na mercadoria, que seja outra ou a mesma. Agora ao contrário. Tem poucas pessoas querendo vender. Tem muita gente querendo comprar. Tem muita gente querendo comprar esse negócio. Pensa, muita gente quer comprar. E cara, tem pouco no mercado. Poucas pessoas querem vender. Ou até existem poucos, né? Uma oferta limitada. O que vai acontecer com o preço? O preço vai subir. Assim como qualquer mercadoria. Tá? Então, se a gente tem uma grande oferta, né? Muita oferta no mercado e pouca procura, o preço cai. Se a gente tem pouca oferta baixa, né? Não tem muita gente ofertando, não é fácil de você encontrar, achar. E tem muita gente querendo, cara, a percepção de valor disso aqui sobe. E aí começa um leilão, entre aspas, né? Cara, tem um monte de gente querendo, então eu vou vender por tanto. Você não quer, outro quer. É assim que funciona a economia, tá? Então a lei de oferta e demanda, não siga manada, tenha calma, paciência, continua aportando todo mês, reinvista seu dividendo, equilibre sua carteira diversificada, que vai ser sucesso no futuro e você vai lembrar de mim, tá? De novo, dia 13 de abril, Viver Masterclass Viver de Renda Passiva, dia 13 de abril, quinta-feira que vem, às 8 horas da noite. O evento 100% online, 100% gratuito. Link de inscrição está na minha bio para você participar. Fechado, pessoal? Fico por aqui então. Uma boa noite. Espero ter ajudado aqui na live. Nos vemos, sem ser quinta-feira que vem, na live aqui no Instagram. Na próxima quinta, dia 20, às 8 horas. Grande abraço, valeu, um beijo, até a próxima.